estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, comigo, Dolane Patrícia, aqui na TV Cidade, canal 28, em continuação ao tema da última terça-feira, PEC 111, Emenda Constitucional 79, Medida Provisória 660. Você que não ouviu a última entrevista, você que ficou com dúvidas ainda, poderá tirar suas dúvidas no programa de hoje. Nós iremos continuar conversando com Sueli Cardoso, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Boa Vista. Daqui a pouco estaremos de volta, logo após o intervalo comercial, com essa bela entrevista. Volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade. Nós estamos conversando com a Sueli Cardoso, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Boa Vista. Nós estamos falando sobre a questão relacionada, conhecida PEC 111, também chamada de Emenda Constitucional 79 e Medida Provisória 660. Bom dia, Sueli. Bom dia, doutora. Vamos continuar conversando sobre esse tema. Eu queria que você falasse hoje, já na quinta-feira, com relação a local de entrega, período até quando as pessoas podem entregar a documentação, as pessoas que fizeram parte do quadro da União, quem tem direito. Vamos falar para os nossos telespectadores quem tem direito e qual o prazo de entrega dos documentos. Local de entrega também. Chamar a atenção dos servidores, né, dizendo que os documentos já não são entregues mais na academia de polícia. Foi preciso mudar, né, o local da entrega para recepcionar. Inclusive a recepção estava transcorrendo de forma muito tranquila. Tivemos uma reunião no último dia 15 com o superintendente da SANF, o senhor Gilmar Horta, onde ele prestou alguns esclarecimentos e inclusive pediu para nós que somos sindicalistas orientarmos os servidores para que só se dirijam à comissão de trabalhos da SANF aqueles servidores que trabalharam até o dia 5 de outubro de 1988. Isso quer dizer que somente os servidores municipais de 8 prefeituras aqui do estado de Roraima poderão entregar a documentação então na SANF. E também aqueles servidores que são militares e civis, né, policiais civis, que já trabalhavam na União à época e continuam trabalhando até hoje, que não quebraram o seu vínculo de relação trabalhista e que hoje querem ter suas relações de trabalho regidas pelo plano de carreira específico. Então, por exemplo, nós temos servidores civis que hoje estão numa tabela salarial que não é adequada para o modo de contratação na União. Então, esses servidores devem se dirigir à Comissão de Trabalhos, que funciona no prédio da SANF, na Avenida Carlos Pereira, que fica ali bem em frente à Caixa Econômica Federal, no centro. Próxima ali, né? Antiga Rua do Bombonzão, próxima ali à Prefeitura Velha, né, que a gente chama que é a Secretaria de Finanças hoje. Ali naquela bola do centro, perto da TV Roraima, tem um prédio na frente da Caixa Econômica, que é onde funciona a SANF. Você pode ir lá, entregar sua documentação. E acerca também da documentação, eu quero dizer que alguns servidores estão tendo alguma dificuldade de conseguir, né, as suas cópias para comprovar que trabalhou nesse período. Solicito que vocês recorram aos RHs das prefeituras, das 8 prefeituras que existiam aqui no ex-território e solicitem cópia da carteira de trabalho, do ato de posse, se foi por meio de uma nomeação no Diário Oficial ou num semanário, porque à época não tinha diário, às vezes era um semanário, a Prefeitura de Boa Vista era semanário. E no Estado também? Então, assim, você vai pedir cópia, né, desse Diário Oficial. E também você pode constituir cópias dos contra-cheques. Toda essa documentação, ela deve ser levada... Só isso que estão pedindo, então? Uma lista. E documentos pessoais. Autenticados em cartório, precisa autenticar? Não, eles não estão exigindo a autenticação. E eles estão exigindo que leve original também? Então, você precisa apresentar o original e as cópias, né? Mas há documentos que não se tem original porque você já pediu as cópias do governo do estado ou da prefeitura. Você leva essa documentação lá, eu recomendo que você não leve só um documento,
que prove que você trabalhava, né, Imagina. no ex-território de Roraima. Tente levar o maior número de documentos possíveis que você possa provar que houve essa relação de trabalho. Agora, em relação também, doutora, que a senhora me perguntou, sobre quem quebrou o vínculo, né? A comissão de trabalho só está recebendo documentação daqueles que mantêm o vínculo de trabalho, ou ativo ou na inatividade. Ou seja, se você continua trabalhando no governo do estado de Roraima ou nas prefeituras, ou então se já se aposentou, você pode levar sua documentação. Nós estamos, né, já investindo um esforço grande no sentido de que as emendas que foram apresentadas à comissão de trabalho que foi constituída na semana passada, né, essas emendas elas possam ser aceitas a fim de que a gente possa garantir a inclusão de mais servidores, porque até o momento estão excluídos, estão de fora, né, na linguagem popular, os comissionados, os servidores que eram contratados por contrato temporário, os terceirizados e cooperativados. Então, os sindicalistas de cada classe, seja do Baner, né, eu ia perguntar, da SE, da Eletronorte, né, eu ia perguntar. da SE, da CAER, né, e todos nós e das prefeituras, nós já nos mobilizamos para apresentar emendas a essa comissão de trabalho. Então, o pessoal que está abrindo o Baner tem esperança ainda de entrar também? Baner, Banco do Estado de Roraima também? Sim, do Baner, né? Nossa, que bom. Então, existe essa esperança, inclusive, nesse processo todo de consecução da PEC 111, todos esses servidores estavam envolvidos nesse pleito, né? Os servidores do Baner, servidores da Telaim, inclusive que era economia mista, que hoje também está de fora, né? Servidores municipais, servidores estaduais. Agora, o que nos chama a atenção é que, em se tratando dos governos, a emenda 79 restringiu a contratação, né, dos servidores que, à época, eram contratados por serviço temporário, por cooperativas. Mas na época só era assim o contrato. Não existia em Roraima, nem no Amapá, outra relação que fosse, por exemplo, concurso. Não existia. Né? O concurso, ele realmente foi instituído através da Constituição de 1988, mas o Amapá, ele não fez nenhum concurso entre 88 e 93. O Amapá fez um concurso em 88 e os servidores só foram tomar posse em 93 por força, inclusive, de ação judicial. Já Roraima, só a Prefeitura de Boa Vista fez concurso em 92. O governo do estado só fez o primeiro concurso em 94. Depois então, nós não temos hoje servidores. Na verdade, nós temos os servidores para serem contemplados, mas eles foram excluídos pela norma jurídica. Então, essas emendas, que já se somam, se não me engano, 303 emendas, elas visam assegurar o direito destes que estão excluídos, né? E nós vamos demandar muito esforço indo para o Distrito Federal. Já temos uma agenda, né, no próximo dia 16 e 17, né? É uma agenda onde o Fórum de Entidades Sindicais Roraima, Amapá e Rondônia estará já reunindo com os parlamentares para ver se é possível, né, fazer um remendo, né, e consertar isso que frustrou tanta expectativa dos nossos servidores. Com certeza. Muitas pessoas foram entregar documentos ao chegar lá que descobriram que a situação era essa, porque não tinha chegado até eles a informação, na verdade. Me fala com relação aos militares da reserva. Qual a situação deles? Que eram militares na época e que estão na reserva hoje. Estão de fora então, também? Doutora, em se tratando dessa matéria, eu gostaria, inclusive, de não emitir opinião, porque, assim, o nosso sindicato é o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Boa Vista. Aí você já tem a questão Então, eu prefiro, em organismo de imprensa, eu prefiro não falar muito da outra categoria, para não gerar o texto em si fala conflito de competência. Verdade. Mas assim, o texto em si deixa claro isso ou não? Não. Eles tratam de militares, mas não da reserva, né? Pelo menos até onde eu tenho conhecimento, não. Então eu prefiro que alguém que represente esse segmento, né, possa falar, inclusive, contribuir com informações, né, dos militares. Muito bom. E eu queria que você falasse, ainda com relação a isso, quais são as providências que estão sendo tomadas pelos parlamentares para mudar a situação das pessoas que ficaram de fora dessa questão de fazer parte dos quadros da União. Sim, muito bem. Naquela semana, quando foi publicada a MP, que foi dia 24 de novembro, né? Inclusive foi um diário oficial extra, né? Publicou a regulamentação dentro do prazo que era previsto.
Ali naquela semana, nós sindicalistas ficamos muito preocupados com o que nós nos deparamos, né? Então, cada um no seu segmento já buscou os parlamentares pedindo apoio, todos eles foram realmente assim, muito solícitos, né? Nós temos parlamentares que encerram o seu mandato agora no final deste ano. Verdade. Penso que a perda desses parlamentares que tanto se empenharam, né, nessa construção, como o deputado Luciano Castro, como a deputada Dalma Figueiredo do PT do Amapá, como o deputado Sebastião Bala do Amapá, eles realmente foram muito dedicados a essa matéria. E vai fazer falta agora para poder brigar com relação a isso. Eles conhecem profundamente, né, o conteúdo disso. Mas, por outro lado, nós já estamos recebendo apoio, né, de outros parlamentares que foram eleitos. Inclusive, na nossa audiência pública, nós já tivemos a presença, que nos honrou muito, do deputado Carlos Andrade, né, que assumirá a Câmara Federal, e ele já afirmou o compromisso de defender esse pleito juntamente conosco. Que bom. Né? Nós também temos uma reunião marcada já com o deputado eleito Remídio, que também já quer se apropriar do conteúdo desta matéria. Então, eu penso que o nosso trabalho ainda não se encerrou, nós temos uma tarefa ainda que é remendar essa MP para assegurar a inclusão de mais servidores de Roraima e Amapá nos quadros da União. Corrigir esse texto que ficou bem confuso. Né? Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com esses e outros assuntos importantes para que você possa sempre conhecer os seus direitos. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, com esse tema muito importante que é a Emenda Constitucional 79, que é mais conhecida como PEC 111, e também sobre a questão relacionada à medida provisória 660. Um grande problema que nós estamos enfrentando é a questão do acesso à informação das pessoas que têm direito ou não têm. Para falar sobre isso, estamos conversando com a Sueli Cardoso, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Boa Vista. Sueli, fala um pouquinho agora com relação ao acesso à informação. Como as pessoas que estão com dúvida, que ainda não foram esclarecidas ainda, onde procurar, quem está dando essa informação, se tem como procurar você, se tem como deixar um telefone de contato, endereço, para que as pessoas possam se dirigir em busca de informação precisa, informação correta, que a pessoa possa confiar e assim saber agir no momento certo sem perder o prazo. Muito bem. Nós colocamos à disposição dos servidores, sejam eles da prefeitura ou até mesmo de outro segmento, né? Existem segmentos que não têm sindicato, não é? Então essas pessoas, elas estão realmente perdidas. A palavra é essa, né? A gente se coloca à disposição, né? Para nós é um prazer poder prestar um serviço à nossa população. Então o nosso sindicato, ele funciona na rua Davi Ramalho, número 327, no bairro Liberdade. Fica quase sobre a esquina Ataíde Teve, próximo à loja Polo Veículos, que é uma rua antes da Avenida Bandeirante. Então, se você se dirige do centro para o bairro pela Mariano de Melo, você entra uma rua à esquerda, uma rua antes da Avenida Bandeirante, que é a Avenida das Lojas ali do que chamam de BGs, né? Você entra uma rua antes da Avenida Bandeirante, segue reto, cruza Ataíde Teve e já vai se deparar com a sede do CITRAN, que é o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Boa Vista. Nós podemos colaborar com você, inclusive dando cópia, né, da Emenda 79, lhe dando cópia também da MP 660, dos decretos também e portarias que advêm também da regulamentação. Muito legal. Nós podemos lhe ajudar nesse sentido e também nós temos lá os nossos funcionários que poderão dar informações. Eu até gostaria de recomendar que aquelas categorias que não são de servidores municipais da Prefeitura de Boa Vista, que são ou policiais civis, procurem o seu sindicato, né? Se é de associação, procure a sua associação. Aqui em Roraima, nós temos sindicatos que participaram do Fórum de Entidades Sindicais, que é o CITRAN, o Sindicep, e tem também a Associação dos Fiscais da Receita Federal, que participou conosco, e também tem a Associação dos Servidores do Ex-Território.
Então, busquem esses espaços, porque essas pessoas elas estão participando, inclusive, esses sindicalistas, vêm participando de reuniões com a SANF e também, em se tratando do CITRAN, nós temos participado do Fórum de Entidades Sindicais, que é o fórum legítimo que vem construindo, juntamente com os parlamentares, né, essa grande realização dessas medidas que foram adotadas, que chama em especial a emenda 79 e suas regulamentações. A gente não participou tanto, mas a gente pelo menos fomentou, né, a regulamentação. Agradecer à doutora Dolane o espaço aqui na TV Cidade, né, e nos colocar à disposição também pelo telefone 3224-0268, 3224-0268. O nosso e-mail é citran, com M, né, citranbv@gmail.com. Muito legal. Olha, procure a Sueli Cardoso, vocês vão ter informações importantes. Aquelas dúvidas que você ainda tem, procura. Olha, se você não for servidor municipal, Sueli, procura ela assim mesmo. Porque às vezes a pessoa não sabe por onde começar. É verdade. Então, mesmo que você oriente onde ela tem que procurar, no caso de informação de quem é do Estado, quem é militar, mas já tem um lugar, um porto para poder chegar lá e saber que com certeza ali ele vai ter informação correta do que diz respeito a o que nós chamamos de PEC 111 hoje. Sim. Tá bom? E dizer, doutora, rapidamente, que a comissão de trabalho, ela tem uma finalidade, ela tem um papel executor. Então, a comissão, ela não está dando muitas informações. Não é porque eles não queiram porque eles dar, só têm que receber o documento. É porque o papel deles é receber a documentação, né? Então, eles não estão dando informação? Não, informações mais assim, detalhadas, esmiuçar o texto, recebe, né? ajudar o servidor a interpretar o texto, não é o papel da comissão. Esse papel realmente é o nosso papel de sindicalista, né? Por isso que eu peço que cada servidor procure o seu sindicato, a sua entidade representativa, porque eles também têm essas informações. Em se tratando da Prefeitura de Boa Vista, o secretário de Administração Municipal participou de um encontro agora, essa semana passada, mas é também preciso que as pessoas leiam o conteúdo que está posto na MP e nos decretos, porque também a gente se depara às vezes com um servidor que está um pouco mais nervoso, porque ele não está conseguindo a documentação ou a informação ainda, ele está um pouco nervoso, é normal, né? Às vezes ele não consegue ler aquilo, mas se ele está tendo essa dificuldade, ele pode nos procurar, que nós vamos ajudar com o maior prazer, tá bem? E nos colocar à disposição, repetindo o telefone, que é o 3224, o 0268. Muito bom saber que tem alguém que está disposto a dar informação para as pessoas sem cobrar nada e pode assim esclarecer a você os seus direitos com relação ao que nós estamos chamando de PEC 111, para ficar mais claro para você qual o assunto nós estamos tratando. Nós queremos que você falasse um pouquinho agora, Sueli, agora que você já deu tantos esclarecimentos e já se colocou à disposição para ajudar as pessoas com informação que é o mais importante. Fala um pouquinho da sua luta como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Boa Vista. Então, a luta da mulher, né, na política é uma luta que a gente vem quebrando muros ao longo do tempo. Não é fácil, porque nós mulheres, nós temos assim várias atribuições dentro da sociedade, né? E a mulher sindicalista, não diferente das demais, ela tem uma agenda muito corrida, né? Nós temos que estar ligada para não perder o time dos acontecimentos. É verdade. E estudarmos muito. Por isso que é tão bem informada com relação a essas questões relacionadas à PEC 111. Né? Isso faz parte da nossa vida, né? E eu abro dizendo isso porque existem hoje gestores que ainda não têm, a concepção dele é uma concepção ainda conservadora e vê o sindicalista como baderneiro, como barraqueiro, como polêmico. Quando, na verdade, está buscando o direito das pessoas. Exatamente. Lutando por esses direitos. Olha, nós lutamos por muitos anos para vivermos numa democracia. E existem hoje ainda gestores públicos que eles só sabem um lado da democracia, que é o lado de ser eleito e ser colocado no poder. O outro lado da democracia, que é ouvir o seu povo, muitas das vezes ele não sabe vivenciar isso, né, na prática. Por que eu comecei com esta fala? Eu vou justificar. Nós estamos vivendo um momento importante hoje aqui no município de Boa Vista, que trata da chegada dos planos de carreira à Câmara Municipal de Boa Vista. Eu queria dizer aos ouvintes, aos telespectadores, o que é o plano de carreira. O plano de carreira é uma lei que traz todas as regras da relação de contrato entre o ente público, no caso a Prefeitura de Boa Vista, e os servidores municipais, sejam eles concursados, né, ou outra forma de contrato. No caso do plano de carreira, trata do servidor concursado. Bem, nós realizamos uma greve de 7 dias em fevereiro,
E eu quero dizer à população que a gente não faz greve simplesmente porque a gente gosta de ficar no sol quente, com sede. Não, nós fizemos uma greve, nós cruzamos os braços porque nós já estávamos há 11 anos sem correção salarial na Prefeitura de Boa Vista, no plano de carreira do quadro geral, que são os administrativos, que é o maior plano de carreira, né? Tinha um outro plano de carreira do magistério que já estava 5 anos sem correção, o da Guarda Municipal 7 anos sem correção, o dos agentes de trânsito 5 anos sem correção salarial, então, e outros planos como a saúde que já estavam há 2 anos sem correção salarial. Então, nós empreendemos um esforço muito grande em dialogar com a chefe do Executivo, o que não foi possível durante o ano 2013, porque ela não se dispôs a esse diálogo com o sindicato, né? E nós tivemos que fazer pressão, porque a melhor forma que tem de ajudar os governos é dar pressão. Nós não podemos aceitar tudo que o gestor público faz, porque nós somos povo e os servidores municipais são camada dessa população. Então, hoje chega, dia 11, chegou já os planos de carreira, né? Chegaram os planos de carreira na Câmara Municipal de Boa Vista e trazem muitas regras que vão afetar os nossos direitos. E por isso eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse espaço aqui e fazer um resumo breve do que nós já localizamos nos projetos de lei que nos afeta de forma negativa. Você pode brevemente falar, nós temos ainda 1 minuto do programa, 1 minuto e meio. Você pode falar com relação a esses pontos. Então, assim, o regime jurídico dos servidores municipais também foi alterado, né? Chegou um projeto de lei na Câmara, o 1 e o 2, que trata da alteração do regime jurídico. No item Sistema de Avaliação de Desempenho. Como que era tratada a avaliação do servidor até o dia, aliás, como é tratada até hoje, né? Na Prefeitura de Boa Vista. O servidor hoje ele é avaliado por uma comissão de servidores estatutários de carreira e ele é avaliado pela chefia imediata e também ele tem o direito de fazer uma autoavaliação. Com o novo projeto de lei que está na Câmara, está se instituindo um sistema de meritocracia, aonde o chefe imediato é que só ele vai avaliar esse servidor, inclusive por meio de, além de formulários, também de entrevista, e ele vai colocar ali implícito só o seu juízo de valor sobre o trabalho daquele servidor, né? Não tem um direito de contraditório, não tem um direito de uma autoavaliação. E o pior que eu gostaria de chamar a atenção é que nós visualizamos no texto que poucos servidores passarão a ter progressão na Prefeitura de Boa Vista. Então eu queria chamar a atenção dos servidores, dizer que no último dia 15, os servidores estiveram na Câmara Municipal de Boa Vista, lotaram a Câmara, na tentativa de falar com o presidente da Casa e pedir dele que compreenda que nós não queremos que os planos de carreira sejam aprovados sem a participação dos trabalhadores. Nós queremos um plano de carreira aprovado, mas que seja garantido a discussão dos projetos de lei, porque esses projetos de lei foram feitos de forma unilateral, onde só a Prefeitura que elaborou, né? Não houve uma negociação com o sindicato antes dos planos serem apresentados à Câmara. Então nós queremos, dentro da Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Boa Vista, garantir que os vereadores nos escutem, que eles possam considerar as nossas emendas e apresentar ao texto, né, se os planos de carreira vierem a ser votados no mês de dezembro. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação, Sueli, e gostaríamos só que você desse para nós o telefone mais uma vez, para as pessoas que tiverem dúvidas com relação às questões relacionadas aos seus direitos trabalhistas e também com relação à questão da PEC 111. Só repete o telefone para quem não conseguiu anotar, para que eles possam tirar as dúvidas com relação a esse assunto, que eu sei que são muitas. O telefone do Sindicato dos Trabalhadores Municipais é o 3224 0268. 3224 0268 e o endereço do nosso sindicato é a Rua Davi Ramalho, 327, no bairro Liberdade. E aquele servidor que nos assiste agora, que ainda não faz parte do nosso sindicato, eu convido a você que se filie. É só ligar para nós que um funcionário vai até você com o nosso formulário de filiação e você virá fazer parte da nossa família Citran. Muito obrigada. Então, você que não tem informação ainda suficiente com relação às questões relacionadas à PEC 111, procure o Sindicato dos Trabalhadores ou o seu sindicato para que você possa estar inteirado desse assunto. Não perca o prazo, que vai só até maio e passa rápido. Não deixe para a última hora. Nós queremos agradecer a sua participação e nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco estamos de volta.
Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Lembrando você que você pode acompanhar essa entrevista de hoje e todas as outras na página do Lani Patrícia RR no YouTube. A minha página do YouTube está disponível para você para assistir também a entrevista de hoje. Nós queremos agradecer agora aos nossos patrocinadores, falando primeiramente da Loja Bonita. A Loja Bonita nos veste a cada terça e quinta aqui no programa Conhecendo o Seu Direito. A Loja Bonita fica na Avenida Villeroy 539A, em frente à Loja Renault, com vestidos belíssimos, looks especiais para todas as ocasiões. Quer ficar linda? Procure a Loja Bonita na Avenida Villeroy 539A, em frente à Loja Renault. As roupas mais lindas que você já viu. Queremos agradecer também a Tijuca Calçados. A Tijuca Calçados fica na Avenida Taíde Teve e lá você vai encontrar belíssimos sapatos também para todas as ocasiões. Então a Tijuca Calçados e a Loja Bonita fazem uma parceria muito importante para deixar você cada dia mais linda. Queremos ainda agradecer a Uniclass Educacional, que tem pós-graduação no Shopping Garden. Você faz a pós-graduação, estuda e ainda pode, depois disso, simplesmente dar um passeio pelo shopping, depois de fazer a sua pós-graduação em licitações e contratos, auditoria pública ou gestão de pessoas. Maiores informações, só procurar a Uniclass no Shopping Garden. Agradecendo também ao Ney Maison Noivos, Noivas e Café, onde você vai encontrar belíssimos vestidos de noiva e a festa dos seus sonhos no dia do seu casamento. Agradecendo a você pela participação em mais um programa Conhecendo o Seu Direito. No próximo programa estaremos de volta. Eu estarei aqui aguardando você.